digitei aqui, cerebral média vindo para o lado, cerebral anterior vindo para o outro. Vou pegar aqui agora as vertebral de um lado, vertebral do outro lado, formando a famosinha artéria basilar. A artéria basilar. Que ao final da artéria basilar, a última artéria que ele emite, é a artéria cerebral posterior, de um lado, de outro. Pronto. Olha o que eu acabei de fazer. Fiz esse corte aqui e transformei para cá. Circulação anterior, carótida, fiz um corte, bem mais calibroso sai cerebral média, bem menos calibroso vai cerebral anterior. Como vão bem pertinho uma artéria da outra, elas acabam se comunicando com essa artéria. Se comunicando por essa artéria. O nome dessa artéria é o quê? Artéria comunicante anterior. E para ficar mais interessante ainda, essa circulação anterior se comunica com a circulação posterior através de uma artéria, que é essa artéria aqui, que é a artéria comunicante posterior, que a carótida emite antes de se bifurcar. A carótida emite esse raminho aqui, que é a comunicante posterior, emite esse raminho aqui, essa comunicação antes da sua bifurcação final, que é esse raminho que a gente está comunicando aqui, que é comunicante posterior. O que eu acabei de desenhar para vocês? Eu acabei de desenhar o polígono de Willis. Então, esse desenho aqui, simples, que uma criança de 5 anos faz, é nada mais, nada menos que o polígono de Willis. Mas se eu te mostrar só essa imagem aqui, eu não consigo destrinchar isso aqui para você. Eu não consigo te fazer entender a importância da circulação anterior, a importância da circulação posterior. E continuando, vou te mostrar aqui isso que eu quero falar. Aqui, ó. Se eu só te mostrar essa imagem, essa ilustração aqui, que é extremamente frequente, se eu te jogar só isso aqui, esse slide que é extremamente frequente, essa figura que é extremamente frequente, você vai ver, polígono de Willis. Você vai ver, cerebral média, que a gente acabou de estudar. A carótida vem, vira cerebral média, a gente acabou de estudar. Ela é bem mais calibrosa do que a cerebral anterior. A cerebral anterior segue e faz, por estar muito próximo com o outro lado, um raminho chamado comunicante anterior. Circulação posterior, sistema vértebro-basilar. Vertebral de um lado, vertebral do outro lado. Se unem para formar a basilar. Todos esses raminhos que vocês estão vendo aqui, ó, todos esses raminhos vão nutrir quem? Vão nutrir a fossa posterior. Ou seja, vão nutrir tronco e cerebelo. Tronco e cerebelo. Por isso a importância dessa circulação posterior. E nessa circulação anterior aqui, que vai nutrir aquela parte do cérebro que a gente estudou. Quem comunica a circulação anterior, que a gente estudou, anterior, com a posterior, é a artéria comunicante posterior. Artéria comunicante posterior. De novo, então, se você é um trombo, um coágulo, uma placa de gordura que sai lá de baixo, da aorta, da carótida ou do coração, e você começa a subir pela carótida, qual o caminho natural? Pela carótida, é por aqui. Qual o caminho natural de você fazer? Seguir a cerebral média e não a cerebral anterior. Por isso que os AVCs isquêmicos muito mais prevalentemente acontecem na cerebral média e na cerebral anterior. Olha só, isso aqui é uma peça. Uma imagem do polígono de Willis, que é uma peça. Olha como é complicado você começar a estudar desse jeito se você não entender como eu vou aplicar isso na prática. Como eu vou entender a importância de eu saber a artéria cerebral média, a importância de eu saber a circulação anterior. É aqui, ó, transformar isso aqui em algo compreensível, numa compreensão mais fácil, mais simples. Continuando aqui, vou fazer o nosso resumo agora. Então, o polígono de Willis é formado pela circulação anterior, que se comunica com a circulação anterior contralateral, com a contralateral pela artéria comunicante anterior. E olha que informação a mais. A circulação anterior e posterior se comunicam através da artéria comunicante posterior, certo? Até aqui agora eu fiz um conhecimento, formatei um conhecimento para falar de AVC
isquêmico. Ou seja, um AVC isquêmico é bem mais prevalente. E já passei para entender, olha como parece, que abre agora, vê esse slide, vê essa imagem, ó, que isso? Como assim? Que coisa simples, está desenhando na mão? É isso, é porque é simples demais, tem que desenhar na mão mesmo. Chama teu filho para fazer junto com a gente, que é tão fácil, é tão simples. Pede ele para ajudar a gente. Se você entender a base da coisa, o conhecimento disso é simples. E se você entender esse conhecimento simples de uma forma sólida, você vai atender melhor as pessoas, vai dar melhores diagnósticos, vai entender melhor o avançado. Porque você tem uma base sólida. Você não começa com a pontinha da pirâmide, a pirâmide cai, né? Então, vamos lá. Então, vou falar só, por enquanto, ainda do AVC isquêmico. Então, quando você tem um AVC isquêmico, faltou sangue a um lugar do cérebro, onde é muito mais comum, circulação anterior, é muito mais comum. Começa que as carótidas são muito mais calibrosas do que as vertebrais. Então, as carótidas têm um poder de levar esse trombo, esse coágulo, com muito mais facilidade do que a circulação posterior. Então, nos AVCs isquêmicos, a circulação anterior é muito mais acometida do que a circulação posterior. Você já sabe disso. Dentro da circulação anterior, qual artéria é mais acometida? A artéria cerebral média. Por quê? Porque o fluxo natural, aquele caminho que a própria continuação da carótida segue a cerebral média. Então, um coágulo, um trombo que se solta, uma placa de gordura que se solta, vai seguir a cerebral média. E me dá os sintomas predominantemente motores, comportamentais. A pessoa fica mais apática, fica depressiva, fica mais esquecida, porque eu acometo principalmente as estruturas cerebrais que comandam isso. Então, eu tenho basicamente motricidade, comportamento. Agora, quando eu tenho um AVC de circulação posterior, que é mais raro, que é menos prevalente quanto a circulação anterior, um AVC isquêmico, o que é que eu espero desse AVC? Essa circulação posterior nutre quem? Não é tronco e cerebelo? Então, de cara, eu espero um paciente muito mais desequilibrado, com tontura como uma queixa muito mais frequente num AVC de fossa posterior do que um AVC de circulação anterior. O AVC de fossa posterior é quem atinge cerebelo e tronco. Então, você tem um paciente que teve um quadro súbito de tontura, desequilíbrio, chega para você com alteração de nervo craniano, como é que você vai pensar em circulação anterior? Não é a circulação anterior que nutre isso, não nutre cerebelo, não nutre nervo craniano. Você tem que pensar em circulação posterior. Então, pensar em AVC de circulação posterior é pensar em tontura, desequilíbrio, alteração de nervo craniano. É fácil, não é difícil. Então, AVCs isquêmicos de circulação anterior são mais frequentes, pensar sempre em artéria cerebral média. AVCs isquêmicos de circulação posterior, pensar sempre em envolvimento de cerebelo, tronco cerebral, certo? Quando você pegou esse paciente com AVC isquêmico, olha como a gente vai bem além. Identifiquei o AVC isquêmico. Lá, estou tratando, não vou me prender tanto a tratamento aqui, vou me prender mais a neuroanatomia. Por que eu estudo, então, no AVC isquêmico, eu estudo o coração? Olha, estamos aqui desenhando no esquema de 5 anos. É o coração a bomba. Se a bomba não funciona bem, se a bomba falha, esse sangue não sobe. Por isso que eu faço um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Se o paciente tem uma arritmia, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, se tem trombo intracavitário, se tem um coágulo aqui dentro. Trombo intracavitário é isso. Será que dentro dessa cavidade cavitária eu tenho um coágulo, eu tenho um trombo? Por isso que eu estudo coração. Eu estudo o coração do meu paciente, que é a grande sede do problema, para saber se esse sangue não está subindo pela circulação anterior por conta disso. Eu estudo a carótida do meu paciente, porque com muita frequência, esse paciente tem aqui, aqui na região do bulbo, que é o mais comum, tem uma placa de gordura, fazendo o quê? Uma estenose carotídea. Então, as coisas não vêm soltas. A gente, quando atende o paciente, pede estudo cardíaco, estudo de carótidas, porque a neuroanatomia te explica como acontece um AVC isquêmico. Essa placa de gordura que está aqui pode ser o motivo desse sangue não estar subindo, pode ser um pedacinho dessa gordura que subiu, e foi lá impactar um ramo da cerebral média, um ramozinho distal, e ocluir o fluxo aqui nessa região, e por isso que o paciente tem a manifestação motora do AVC isquêmico. É por isso que a gente faz todo esse estudo cardíaco, Doppler de carótidas, o estudo das pequenas artérias.